fevereiro 16, Marcos, capítulo 1, de 1 a 22. Nós estamos iniciando o segundo evangelho do Novo Testamento, que é o evangelho de Marcos, chamado João Marcos, que era filho de Miriam, uma mulher de boa situação financeira, que tinha criadas, enfim. E provavelmente foi escrito entre 50 e 70 depois de Cristo. Marcos vai enfatizar mais o que Jesus fez do que o que Jesus falou. E ele começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Para Mateus, Jesus era o Filho do homem. Para Marcos, Jesus é o Filho de Deus. Ele fala, princípio do Evangelho. Evangelho são as boas notícias, a boa nova que nós estamos recebendo, de saber que o reino de Deus está próximo. E ele é princípio por quê? Porque a continuação e o fim, vamos dizer, desse evangelho, dessa boa nova, vai depender de cada leitor, do posicionamento de cada leitor. Cada um vai ter que tomar uma atitude em relação a essa questão, em relação a Jesus. Está escrito no livro do profeta Isaías. Marcos fala assim: eis que envio o meu anjo na tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz que clama no deserto: preparem o caminho de Adonai, desobstruam o caminho de Adonai. Façam reta a estrada principal para o nosso Deus. Façam reta é aplane, tire todas as pedrinhas, todos os buraquinhos, todas as coisas que atrapalham o caminho, o nosso caminho ao longo da vida. Quando ele diz preparem o caminho, significa alguém iria, seria essa voz clamando do deserto, para preparar o caminho do Messias. Mas aqui ele está citando como se todas essas palavras fossem de Isaías, e não são. As primeiras são de Malaquias. Malaquias 3:1, eis que envia o meu anjo. Essa parte é de Malaquias. O resto é que é de Isaías, né? Isaías 40. Ele vai falando: nivelem o caminho, aplane, façam reto, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, desobstruam, tirem tudo da frente, porque a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá. Está escrito em Isaías 40. Esta citação mostra mais uma vez que o Messias seria Deus, porque esta é a voz que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, de Adonai. Desobstruam o caminho de Adonai. Façam reta a estrada principal para o nosso Deus. Então, o Messias seria Deus, conforme Isaías diz. E aí apareceu João, o batizador, João Batista, pregando a imersão na água para o arrependimento. O aparecimento de João foi algo extraordinário. O próximo evangelista vai contar como foi que aconteceu. Ele foi fruto de um milagre, porque seus pais eram velhos, não tinham filhos, e Deus deu a eles um filho, que era João Batista, de uma forma assim, totalmente vamos dizer, sobrenatural, né? Sobrenatural no sentido que fora do natural, porque não era mais possível que eles tivessem filhos, enfim, nós vamos saber no outro evangelho. Mas era necessário que alguém aparecesse em Israel para dizer que realmente Jesus era o ungido, o Messias esperado, porque Israel estava 400 anos sem profetas, mesmo tempo que Israel ficou no Egito 400 anos sem Deus. Eles ficaram na Judéia 400 anos sem profetas, até que apareceu João Batista de uma forma miraculosa, que vamos explicar depois. Tinha que ser dessa forma, tinha que vir um profeta de Deus para dizer: olha, esse que vem agora é que é o Messias, porque havia muitos Messias, muitos se diziam Messias. Então, Deus mandou João Batista, o povo creu em João Batista, porque, por causa desses eventos extraordinários que aconteceram no seu nascimento, e ele tinha um batismo é imersão nas águas, era aquela mikvê, mas que era diferente, porque o fundamento do mikvê
da imersão nas águas é tahará, é a purificação. Só que ele vinha com um batismo, uma imersão diferente, que era para arrependimento. Por isso que, quando os fariseus perguntaram a Jesus, o batismo de João, os fariseus perguntaram a Jesus, com que autoridade tu fazes essas coisas? Aí Jesus perguntou, eu vou perguntar então uma coisa para vocês, o batismo de João era dos homens ou era de Deus? Porque era um batismo, era uma imersão diferente do que se conhecia até então. Era uma espécie diferente de ritual. Era o mesmo ritual, mas com uma conotação diferente daquela que todos conheciam. Por isso que eles falavam, batismo, imersão, mikveh, para arrependimento, não mais simplesmente para purificação, como era até então. Arrependimento, em hebraico, é fazer techuvá. As pessoas não entendem muito bem, mas quando Jesus fala arrependei-vos, ele está dizendo fazei techuvá. O que é fazer techuvá? É voltar para Deus, é se arrepender daquilo de errado que você fez ao longo da sua vida, e eles falam, chega, agora eu não quero mais, eu quero voltar para o caminho de Deus, não quero mais seguir o meu próprio caminho. Você está no seu caminho, longe de Deus, não, agora eu não quero mais, aí você volta. A palavra, além de significar retorno, significa também resposta. Techuvá é resposta. Por que resposta? Quando você volta para Deus, você automaticamente encontra a resposta que todos nós seres humanos procuramos ao longo da nossa vida. Quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Quando você faz techuvá, quando você se arrepende, você volta e aí você encontra a resposta. Você é filho de Deus, você veio para amar e adorar a Deus, você vai para Deus. Essa é a resposta. Techuvá. Quando o João Batista está falando de arrependimento, ele está falando de fazer techuvá. E quando Jesus fala também arrepender, ele também está falando de fazer techuvá. A imersão na água, né, nós cristãos chamamos de batismo. Mas no judaísmo o nome é mikveh. É imersão, só que com conotações diferentes. João deu esse novo significado a este velho ritual. O mikveh não seria apenas para purificar, mas para arrependimento e remissão dos pecados, perdão dos pecados. Era alguma coisa nova, diferente. O povo judeu da província da Judéia e de Jerusalém iam ter com João no deserto. E eles confessavam os seus pecados. A confissão era importante. Lembra, na época do sacrifício dos animais, quando o povo ia confessar no dia do Yom Kippur, tinha que confessar, falar. O sacerdote confessava os pecados do povo. Botava a mão e confessava. Então aqui também o povo confessava os pecados e se purificava, se arrependia e se purificava imergindo na água e saindo como se fosse uma nova pessoa, uma nova criatura. João, ele era um protótipo do profeta de Deus. Vestia-se com peles de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. A dieta dele. Gafanhoto deve ter muitas proteínas, ele se alimentava disso. E ele pregava dizendo: depois de mim virá aquele que é mais poderoso do que eu, e de quem não sou digno sequer de me curvando desamarrar as sandálias. Eu batizo vocês na água por imersão, para arrependimento, mas ele batizará vocês com Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Jesus, o Messias, ele nos batiza, nos imerge no Espírito Santo. João era a voz do deserto porque Israel havia ficado 400 anos sem profetas de Deus. Se Jesus chegasse de repente, ninguém ia acreditar nele. Pensar que era mais um louco como aqueles vários que apareciam.
Mas Adonai mandou João à frente dele justamente para preparar o caminho para ele. Um dia, João está no Rio Jordão, imergindo as pessoas nas águas, quando chegou Jesus para também ser batizado. E João o batizou. Assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram e o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba. Então ouviu-se uma voz dos céus dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho muito prazer. Deus dizendo a Jesus: Eu te amo, eu tenho prazer em você. Como todo pai deve fazer com seu filho. Eu amo você, meu filho, você me dá muito prazer. Não falar mal do filho, mas estimular, falar coisas boas. Em seguida, o Espírito impeliu Jesus para o deserto, onde Jesus ficou 40 dias e foi tentado por Satã. Nós já sabemos o que aconteceu pelo relato de Mateus. Jesus vivia entre animais selvagens e os anjos o serviam lá no deserto. O João não vai entrar nos detalhes da tentação, mas nós já sabemos, né? No evangelho anterior. Depois que Jesus voltou para Galileia, ele soube que João Batista havia sido preso por causa daquela história de ter dito para o rei Herodes que não poderia ficar com a mulher do irmão. E aí Jesus foi para Galileia e começou a pregação dele dizendo: o tempo já se cumpriu, chegou a boa notícia, o reino de Deus está próximo. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para tudo debaixo do sol. Tudo de Deus tem um tempo certo, tempo determinado. As coisas acontecem no tempo que ele determinou. Aí Jesus fala: arrependei-vos, ou seja, fazei chuvar, voltem para Deus, convertam-se, arrependam-se, mudem de mentalidade. No grego, o Novo Testamento foi escrito na língua grega. O manuscrito que nós temos acesso, que chegou até nós, chegou como originariamente escrito em grego. No grego, a palavra para converter, conversão, é metanoia, mudança de mentalidade. Você tem que mudar a maneira de pensar. Só assim o mundo vai mudar. Quando todos nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Conversão é isso, você é uma coisa, você converte para outra totalmente diferente. Você converte água em vinho. Você converte real em dólar. A conversão significa mudança completa, radical. Jesus fala: convertam-se, arrependam-se, mudem de mentalidade, façam chuvar. E creiam neste evangelho, creiam nesta boa notícia. Creiam, é verdade. E quando Jesus caminhava junto ao mar da Galileia, que é o lago Quinéret, ou Tiberíades, como chamam lá, que é o maior lago, não é um mar, é um lago, o maior lago de água fresca de Israel. Tem 166 quilômetros quadrados, profundidade máxima 43 metros. Jesus passeava pelas margens do mar da Galileia quando viu os irmãos Simão e André lançando a rede para pescar peixes, porque eles eram pescadores. Jesus disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Então eles largaram as redes na hora e foram seguir Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus avistou Yaakov e Yohanan, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam em seus barcos consertando suas redes. Eles também eram pescadores. E Jesus os chamou. E eles deixaram o pai Zebedeu com os empregados e seguiram Jesus. Quando Deus chama, a gente tem que ir. Não tem como negar o chamado de Deus. Quem é que consegue dizer não ao chamado de Deus? Ninguém. Depois, todos entraram em Cafarnaum, onde no Shabat, Jesus foi à sinagoga ensinar. Ele era mestre. Era rabino, ensinava. E todos podiam entrar na sinagoga e ensinar.
E ele, que soubesse, obviamente, ele não tinha aprendido nas escolas, porque existe uma escola para rabino, yeshivas, yeshivá, yeshiva. Mas ele não havia estudado em escola. Não precisa, né? Precisava estudar em escola, meu Deus. E todos se maravilhavam dos seus ensinamentos, do jeito como ele ensinava a Torá, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Ele tinha autoridade, claro. E não como os escribas, como os outros ensinavam. Todos se maravilhavam com a maneira de ele ensinar. Aleluia.